Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o nosso vídeo no YouTube. E no vídeo passado eu estava falando sobre como construir um sermão e falei sobre o objetivo, sobre o tema, sobre texto, sobre introdução, sobre o corpo do sermão e a conclusão do sermão. Esses 6 passos constituem a espinha dorsal do sermão. Funciona como regras e, portanto, tem de ser seguidas. Elas têm que ser seguidas. E ainda que você não tenha os 6 itens citados, escreva num papel. É bom que você tenha esses 6 itens. Na hora de pregar, contudo, precisa tê-los vivos e definidos em sua mente. Saiba que não é nenhuma vergonha nem humilhação você ter conseguido um esboço de sua mensagem na hora de pregar. Há muita gente pensando que é humilhação, que Deus não fala através do esboço escrito. Por exemplo, eu só sei pregar com meu esboço, ou no meu iPad, ou no computador. Ou às vezes eu imprimo. Tem gente que acha, não, ele é menos espiritual porque tem esboço. Para com essa bobagem, para com isso. A sua memória não é computador, tá bom? Hoje, eu quero estar falando sobre os erros que atrapalham um sermão. Quais são eles? Eu coloquei pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros que atrapalham um sermão. Pelo menos 6 que vão atrapalhar a pessoa na hora de pregar. Primeiro, procure sempre, em todos os momentos de sua comunicação, respirar no tempo certo e fazer as devidas pausas que as pontuações recomendam. Por isso que eu digo que a pessoa que não entende de português, como é que vai pregar? Eu não sou bom em português, mas você tem que respeitar a pontuação. Quando há uma exclamação, quando há um ponto e vírgula, quando há vírgula, quando há uma interrogação, está fazendo uma pergunta, mas tem que saber isso, porque senão você não vai respirar no tempo certo. Isso é um grande erro. Aí tem pregador que vai pregar e fica, não sei o que, Jesus, Jesus está, o poderoso Senhor, isso estraga a pregação. Eu poderia citar nomes de alguns que pregam desse jeito, porque não trabalha o diafragma de uma maneira correta. O segundo erro que atrapalha um sermão é que você jamais deve falar difícil na tentativa de impressionar, principalmente se a palavra escolhida não faz parte do seu vocabulário regular. Não inventa a palavra, não fica falando bonito, você não entende disso. Conta-se uma história de um pregador que foi pregar e de repente ele se empolgou na pregação e disse à igreja: receba a estrofobose do Espírito. Quando acabou o culto, um irmãozinho muito humilde, muito simples, veio até ele e perguntou, veio até ele e falou com ele. Uma boa palavra, pastor, tremendo, senti muita presença de Deus, mas eu escrevi aqui uma palavra que o senhor falou que eu não sei o que é. O senhor pode me explicar o que é estrofobose do Espírito? E o pastor, o pregador, disse, irmão, eu nem sei o que é isso. Eu estou tão cheio do Espírito que eu não sei nem o que eu falei. Entendeu? Então, cuidado para você não tentar falar difícil, porque você não sabe. Fale do jeito que você sabe falar, porque é bem melhor para você e você não se complica. Terceira coisa importante num sermão, muito interessante, fale sempre uma linguagem média, nem muito alto nem muito baixo, de acordo com o nível intelectual do seu auditório. Quando você grita, a tendência é o povo não te ouvir. Quando você fala baixo demais, a tendência é não prestar atenção. E nós, pentecostais, temos essa mania que achamos que Deus só nos ouve se gritar. Gritar, gritar, gritar. Quando você grita, é um outro seminário que eu tenho, nos próximos vídeos que eu vou falar sobre comunicação cristã, e vale a pena você participar desses vídeos, que você vai aprendendo. Quando você grita, a tendência do povo é não ouvir. Se você fala baixo demais, o povo não presta atenção. Você tem que falar dentro de um nível
dentro de uma linguagem média, num nível não muito alto nem muito baixo, de acordo com o intelecto ou intelectual do seu auditório. Porque você não pode falar para um auditório que tem um intelecto elevado uma linguagem muito baixa e nem muito acima para um auditório que não entende, não é muito intelectual. Você precisa dosar, porque senão você não vai atingir o seu objetivo com o sermão. A quarta coisa que atrapalha um sermão é sempre ao pronunciar uma palavra, pronuncia por inteiro e não pela metade. Às vezes um pregador em culto, coitado, ele ao invés de falar demônio, ele fala demônio. Vamos expulsar esse demônio. Demônio não existe, é demônio. Então, cuidado para você não pronunciar palavras que não saia por inteiro. A quinta coisa interessante que atrapalha o sermão, fale sempre com clareza e nunca murmurando ou sussurrando as palavras. Você vai falar uma coisa ou coloca muito o microfone dentro da boca, você está sussurrando, você está murmurando as palavras e as pessoas também não vão te entender. A outra coisa interessante que atrapalha um sermão, quando você iniciar um pensamento, termine-o, encerre esse pensamento. Se você começa a falar outra coisa antes de haver terminado o pensamento anterior, sua mensagem ficará incompleta. Seus ouvintes permanecerão sem saber o que você disse ou quis dizer, se é que disse ou quis dizer alguma coisa. Então, quando iniciar um pensamento, termine. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um bom pregador, de um excelente pregador, está na mídia esse pregador. Tem uma agenda forte, está na televisão, está nas redes sociais, todo mundo gosta. Enfim, ele contou a história de um passageiro no avião. Só que, quando ele entrou na história sobre esse passageiro de avião, o que aconteceu? Ele entrou num outro assunto e, no final, ele esqueceu de concluir o pensamento que ele estava falando. Eu aqui comigo falei, será que o cara saiu do avião ou não saiu do avião? Será que a pessoa foi tirada do avião ou não foi tirada do avião? Eu não quero entrar aqui como é que foi a história, mas só para você entender. Ele deixou no ar um pensamento que até hoje eu fico pensando. E aí, será que a pessoa saiu ou não saiu do avião? Então tá aí esses 6 erros para vocês que podem atrapalhar um sermão. Procure sempre, em todos os momentos da sua comunicação, respirar no tempo certo. Jamais tente falar difícil para impressionar. Fale sempre uma linguagem média, nem alto nem baixo. Sempre pronunciar uma palavra por inteiro. Fale com clareza e não sussurrando ou murmurando as palavras. E quando iniciar um pensamento, termine esse pensamento para que você possa ser bem sucedido no sermão que você está fazendo. Tá bom? No próximo vídeo, tipo de sermão ou tipo de esboço que você pode fazer. Quais são os tipos de sermão e quais são os tipos de esboço. Que Deus te esconda nele nesse dia para que o mal não te ache. Que a boa mão de Deus continue sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não esqueça, sinalize aí o sininho para você ter as suas notificações e se inscreva. Outra coisa, divulgue o meu canal. Vamos bater aí pelo menos umas 60 mil pessoas nesse canal aprendendo. Porque canal de pregação para contar coisa que não deve tem muito. E aqui esse canal você está aprendendo. Deus continue te abençoando.